Boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você está acompanhando esse podcast. Alguns vão estar ao vivo agora pela tarde, outros vão entrar mais tarde à noite, né? Enfim, independente do horário que você está acompanhando esse podcast, que a graça do Senhor Jesus te alcance e abra o teu coração para ouvir o que nós vamos falar aqui, que seja para sua edificação. Se você gostar desse conteúdo, eu peço que você compartilhe ele com mais alguém. Se você puder se inscrever aí no canal, dar gostei no vídeo, vai nos ajudar. Amém? Se você não quiser, fica à vontade. Sinta-se à vontade para fazer. Amém? Hoje eu estou aqui com um convidado que eu nutri um carinho por ele, né? Conheço há poucos dias. Mas a gente teve algumas conversas e flui muito a conversa, né? Esse dia a gente se encontrou, ficamos algum tempo conversando, né? E se não fosse o culto que tinha logo mais, a gente ia ficar lá, batendo papo. O pastor Flávio Costa, né? Esposo da pastora Sandra. Isso. Tem quantos filhos, pastor? 3 filhos. Isso. Pastor presidente hoje do Ministério Profético Manaim. Em Araruama, né? Engenho Grande e Fazendinha, né? Tem duas igrejas, né? Isso. Tá legal, assim, congregar, né? Conciliar 2 igrejas, tá... É um pouco trabalhoso, né? Dá um trabalho, mas graças a Deus eu estou sendo bem assistido, né? Tenho homens fiéis que estão lá me ajudando. Eu tenho lá hoje em Engenho Grande o nosso segundo vice-presidente, que é o pastor Alexandre Oliveira, que também é dirigente, né? E aqui em Fazendinha também eu tenho um homem também de Deus, né? Que é o pastor Júlio César, que também me ajuda nessa obra. E a gente vai fazendo essa obra de apoio, né? Eu e minha esposa, como a gente está hoje naquela função de presidir, nós ficamos mais apoiando, né? Um culto aqui, um culto ali, e vamos trabalhando assim para ver o crescimento da obra. Benção. Inclusive o pastor Júlio César está aqui no estúdio. Isso. Né? Ele, a pastora Sandra, tá aqui orando pela gente aqui. E que benção. Pastor, obrigado por ter aceito nosso convite, bem-vindo. Eu vou iniciar com uma oração. O senhor faz a oração final? Sim, pode ser? Pode ser. Aí depois a gente vai ler o textual e dar início ao nosso bate-papo aqui.
Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por esse encontro, por essa conversa. Creio que foi o Senhor que proporcionou, o Senhor que destinou esse caminho para nós. Nós somos gratos a Ti, porque em tudo tem a Tua mão, Pai. No estúdio, na produção do estúdio, no conteúdo, na vida do pastor, na família do pastor, no ministério do pastor que aqui está. Creio que em tudo há a Sua mão, Pai. E nós queremos orar a Ti, agradecendo e também pedindo, Deus, que o Senhor possa alcançar quem está assistindo esse episódio, quem vai ouvir no Spotify, que o Senhor possa alcançar o coração, Pai, dar entendimento, que nenhuma distração, Pai, que nada que venha roubar a atenção dos seus filhos seja usado nesse momento, Pai. Que seja tudo para a Tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. O nosso textuário de hoje, para esse episódio, está na carta... É uma das epístolas gerais da Bíblia, né? A carta aos Hebreus, capítulo 4. A gente não tem o autor da carta aos Hebreus, né? Isso. Eu creio que... Eu acho que é o apóstolo Paulo, né? Eu fico com o Apolo. Ah, é? Seria incrível, né? Ter mais um escritor gentil ali na... Devido ao estilo literário, né? Nós vemos assim que existem muitos detalhes que apontam para Apolo, né? Mas isso é... Eu acho que pelo refino teológico ali, eu acho que é o apóstolo Paulo. Mas Hebreus capítulo 4, versículo 12, na minha Bíblia está na NVI, não tem pouca diferença para as outras, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Boa. Essa é a nossa palavra de tema para esse episódio. E eu queria iniciar conhecendo um pouquinho mais do senhor. O pastor Flávio é morador de Araruama, nasceu aqui. Qual que é a tua origem? Eu sou oriundo do Rio de Janeiro, né, propriamente dizendo do bairro do Caju, um bairro industrial, onde eu nasci, né, cresci, passei parte da minha adolescência, vamos dizer da juventude, né? Aos 18 anos, dos 17 para os 18 anos eu entrei na vida militar, passei no concurso de fuzileiro naval, onde dei início a essa carreira, onde era o meu sonho, né? Eu vi tanto o filme do Rambo, que eu acabei querendo ser um fuzileiro, e fiz essa prova, passei, e fiquei ainda... Dos 18 até o final dos 19 anos, eu fiquei no Rio e consegui assim uma transferência aqui para São Pedro da Aldeia, né, para a Banhesp. E isso já estava no projeto de Deus, essa que é a grande interessante, né? E vim para cá aos 19 anos, aos 21 eu aceitei a Cristo, né? Cristo me resgatou através da pastora Sandra, da minha esposa, que eu sempre digo que tudo começa nela, né? Nós havíamos nos encontrado um tempo atrás, depois nos reencontramos e ela provou um pouco da maluquice, né, antes de ser crente, essa que era a verdade. Eu era surfista, gostava de uma vida mais promíscua, aquela coisa toda, e ela chegou um dado momento que ela disse, olha, eu não sei como é que vai ficar a nossa relação, mas eu vou voltar para a igreja. E nessa de voltar para a igreja, eu acabei pegando essa carona, né, e lembro que quando a gente entrou na igreja pela primeira vez, estava eu, ela e um amigo meu do quartel, e a pregação era Abraão, Ló e Sara. E Abraão e Sara foram para um lado e Ló para o outro. E naquele dia eu me levantei e ela não acreditava. Ela falou, senta aí, para com isso, não é brincadeira não. Falei, não, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero esse Cristo. E fui lá na frente, ela veio atrás e de repente me foi tomada uma luz muito forte na minha frente, eu não enxergava nada, fui tomado por uma tremedeira imensa, né? E de repente eu estava chorando, olhei para trás, uma multidão de pessoas que estavam na igreja, estavam se convertendo, e dali em diante a gente começou essa vida cristã, né? Isso foi em 96, no final do carnaval, e é interessante que eu sempre falo isso, né? Eu não vim pela dor, né? Eu vim pelo amor, pela chamada, pelo querer de Deus. E eu sempre brinco, né, que as pessoas aceitam a Jesus para resolver problemas. Eu aceitei a Jesus e fui demitido da Marinha no dia seguinte. Eu aceitei a Cristo no domingo e na segunda-feira chegou a minha baixa de modo inexplicável.
eu já estava para cursar a cabo, para dar continuidade, ela foi interrompida. E ao receber essa informação, né, que eu estava sendo demitido da Marinha, eu peguei o telefone e liguei para Sandra e falei: Sandra, aconteceu um negócio muito diferente do que eu ouvi ontem. Eu aceito a Cristo e a Marinha me manda embora. E ela disse: Flávio, também aconteceu comigo, eu acabei de ser demitida. Então foi uma coisa assim muito... Na mesma semana. E no mesmo dia, foi no mesmo dia isso, né? E aí a gente foi para a igreja, fomos para a igreja, era na época, a igreja era o projeto Vem Viver em Cristo, né? Que era ali no cinema da cidade, hoje é a Universal. E quem dirigia lá era o pastor Kelso Abraão. Ele era assistido pela hoje a pastora Dalva Godoy, né, que tá hoje, deu continuidade a esse trabalho com a comunidade evangélica de Araruama. Então eles foram muito importantes no início. Pastor Kelso, na minha vida, ele foi muito importante porque eu era uma pessoa muito carregado de gírias, né, muito carregado de mundo. Eu venho de uma família espírita 100%, né? Então esse apoio que ele me deu inicialmente, de quase 2, 3 anos, foram fundamentais, né? E aí, um dia, nós tínhamos um grupo de oração nesse projeto, e era dirigido por hoje a pastora Ruth Rezende, do Celeiro Santo, ali em Boa Perna, né? E a gente recebeu esse convite para estar abrindo esse trabalho aqui em Araruama. E a pastora Rezende, a pastora Ruth nos convidou e fomos assim ordenados a diáconos, né? E ficamos ali. E no final de um ano, eu tive um sonho mesmo, um sonho literal, em que eu vi uma igreja, a entrada da igreja, aquela cobertura da igreja, aquela coisa toda. E nessa época eu trabalhava no combate à dengue, né? Nas endemias, e andava pela cidade de Araruama fora. E de repente me deparei com essa igreja e eu falei: meu Deus, essa igreja é do meu sonho, é a igreja que eu sonhei. E quando eu fui ver, era a Assembleia de Deus, Ministério de Vila Capri. Na época era o pastor Itamar Barbosa, aonde eu sempre digo que tudo que eu sei, tudo que eu tenho de conhecimento de igreja, de eclesiologia, né, vamos dizer assim, eu aprendi com ele. Essa parte administrativa, partes de culto, ter a visão acerca de pessoas. Então ele para mim foi também uma pessoa que me ajudou muito, né? Ele me incentivou e abriu as portas, né, da escola dominical na época. Hoje é o pastor Alexandre, mas ele era superintendente, né? E o pastor Manel Rio também era o superintendente. E ali eu vi a necessidade de ir para um seminário. Eu vi a necessidade de ir para um seminário, comecei a estudar o curso básico, depois fui para o médio, bacharel, e fui mais avançando. E chegou no final de 13 anos, eu saí de Vila Capri, né? Devido à enfermidade da mãe da minha esposa, minha sogra, e fomos congregar na IPUC, que é a Igreja Pentecostal Unidos em Cristo, que era em Fazendinha, e na época era dirigido pelo meu grande amigo, o pastor Eli Castelo. E ali ficamos ali também um período de 1 ano, e eu trabalhando na escola dominical. E aí veio também o problema da minha avó, e a minha avó ficou doente, nós tivemos que sair da nossa casa, vir morar com ela no Avaí, e ficava totalmente desproporcional, né? Morar onde nós estávamos morando, para congregarmos na Fazendinha. E aí nós passamos a congregar, então, no Centro Evangelístico, né, Internacional no centro da cidade. Na época era o pastor Jairo Monteiro, que foi meu segundo professor de teologia, né, em Araruama. E ficamos ali também um tempo, mas aí também não deu muito certo. A gente tivemos que retornar para a Fazendinha, e aí também ficou difícil a nossa ida. E acabei indo para a Assembleia de Deus Boas Novas, do pastor Milton Azevedo, onde eu já lecionava teologia, né, ao convite do presbítero Leonardo, a estar lecionando no IBADEP. Então ali foi crescendo, nós começamos a ter o desejo de congregar na Assembleia de Deus de Boas Novas, e no final de 4 anos o pastor Milton, ele abriu uma congregação chamada Assembleia de Deus Ministério Boas Novas em Gladstone, ali na Boa Perna. E ficamos ali também, no final de quase 1 ano e meio, teve a necessidade de eu ir para Engenho Grande, assumir a Assembleia de Deus lá em Engenho Grande. E no final de 1 ano, né, em 2015 foi isso, em 2016 eu assumi também a igreja
do nosso campo, né, da Boas Novas, em Fazendinha. E eu trabalhava de professor, era professor na Politécnica, no curso técnico de secretariado escolar, dava aula no seminário à noite e era orientador educacional em Praia Seca. Então a obra começou a exigir muito, né, aquela coisa toda, e eu acabei, né, ouvindo o conselho na época do pastor Milton e deixei o trabalho para viver da obra, né? E em 2018 ele teve uma visão, Deus falou com ele. Eu fui para a convenção, para a SEADER, né? Eu era convencionado da Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Rio, e na CGADB, tudo direitinho. E no final desse processo, ele me emancipou. Ele disse, olha, Flávio, fica agora aí com o Engenho Grande e Fazendinha e deixa Deus usar você. E eu já estava com uma visão, né, bem apurada acerca do que eu queria, porque através de um convite do pastor Brasil, do diácono Rochon e do pastor Janderson, nós fomos para uma conferência do Espírito Santo lá na Lagoinha de Niterói, que ainda era a Lagoinha de Niterói, do pastor Valadão, né, do pastor Felipe Valadão. E, por incrível, quem estava pregando nessa época era o apóstolo Luiz Hermínio. E eu vi que, de fato, a visão que Deus tinha me dado acerca da obra de Deus estava batendo com aquilo ali. E quando eu fui emancipado, então, eu saí da Assembleia de Deus, né, não por motivos da igreja em si, mas porque a visão já não comportava na Assembleia. Então eu me desliguei da convenção, e aí um dia orando, pedindo um nome para esse ministério, abrindo a Bíblia, caiu em Gênesis 35, onde Jacó quer mudar de vida, né? Ele quer ter uma mudança, ele quer ter um encontro com seu irmão, e o primeiro lugar que ele passa é o Manaim. Então ele passa pelo Manaim, tem um encontro ali, ele vê os anjos, atravessa o Val de Jaboque e encontra então com o anjo. E aí veio na cabeça, né, Ministério Profético Manaim, lugar de realizações e transformações. E aí criamos um lema que é juntos somos melhores, não é juntos somos os melhores, como muita gente ainda tem essa visão, né? Juntos somos melhores. Então esse juntos somos melhores, ele surgiu de um livro que eu estava lendo na época de Rick Warren, que falava sobre justamente isso, juntos somos melhores, uma igreja que ele fundou, e essa igreja ele pegou todos os profissionais, professores, costureira, merendeira, aquela coisa toda, e começou então a ajudar o povo daquela cidade, e aquela cidade então teve um encontro com Deus. E eu então tive essa visão, comecei a ter essa visão de pegar as pessoas dentro das suas capacidades, das suas profissões, e a gente está trabalhando, né, dentro da igreja, essas coisas todas. Então surgiu o Ministério Profético Manaim, onde hoje já tem 7 anos de fundação, né? E graças a Deus estamos indo para 8 anos. Benção. Pastor, é bom ouvir a caminhada, né? Porque eu acho que muita gente que olha se identifica, né, com a mudança de igreja, com a conversão. Sim. Né, vai olhando, vai se identificando, então vai dando mais ouvido até ao que o senhor tem a dizer aqui para nós. Eu queria voltar no início para entender um pouquinho da importância da sua esposa nesse seu processo de conversão, né? Porque o senhor veio de uma vida diferente, né? Totalmente. Diferente. O senhor falou que tua família é espírita, Isso. né? Eu queria entender um pouco sobre porque existe existe um apego muitas vezes das pessoas, né? Uma dificuldade de quebrar esse ciclo familiar, né? Aqui no Rio eu vejo que é uma situação até mais assim destacada, digamos, mais acentuada em relação às religiões de matriz africana, enfim. As pessoas vêm dali para a igreja evangélica e faz esse trânsito, né? Aqui muito mais do que, por exemplo, no meu estado, lá no Paraná. E eu vejo que, por vezes, as pessoas têm dificuldade em quebrar esse ciclo, né? E você passou por isso. Sim. E pelo jeito a sua esposa teve um papel muito importante ali para... O que o senhor pode me dizer para mim sobre esse processo de libertação, digamos assim? Porque assim, eu sempre digo que como Eva levou Adão à queda, né? Entre aspas, podemos dizer assim, e muitas outras mulheres, mas também nós temos uma Abigail que salvou a sua casa. Então a minha esposa, ela veio de um lar evangélico, né? Os pais eram convertidos, e num dado momento da vida dela,
ela acabou se desviando. E foi onde encontrou o encapetado, que era eu, né? Encontrou o encapetado, que era eu, que eu vinha de um ciclo familiar. Na verdade, hoje eu sou pastor, mas eu era para ser o pai de santo, né? Da onde estava tudo sendo arquitetado para eu assumir. Então eu venho de uma família onde a minha tataravó, a minha bisavó, a minha avó eram tudo da Umbanda, né? Da Umbanda. Eu tenho todo respeito, não tenho problema com nenhuma pessoa desse porte religioso. E do outro lado eu tinha a minha família, que eram famílias descendentes de Portugal, né? A minha avó materna, eles são portugueses, então era o catolicismo, aquele sincretismo religioso, né? O catolicismo com o bandismo, aquela coisa toda. Então o protestantismo não entrava ali de jeito nenhum. Então eu vinha nesse crescimento, nesse entendimento. E quando eu encontrei então Sandra, né, ela decidiu voltar para a igreja, isso para mim foi um choque. Porque eu estava sendo preparado para uma coisa, eu estava tendo uma direção de uma coisa, mas ao mesmo tempo também eu estava apaixonado, né? Apaixonado ao ponto de dizer para a amiga dela, que eu falei para a amiga dela brincando uma vez, eu disse, eu ainda vou casar com essa mulher, né? E aquela coisa toda, e ela tomou uma decisão, que eu falo que decisões sábias geram resultados surpreendentes. Ela não terminou o namoro, né? Ela não quis assim, ela não chegou e disse, olha, a gente vai ter que terminar porque eu vou para a igreja. Não, muito pelo contrário. Ela falou, não sei como vai ficar. Então, ela jogou uma responsabilidade, né? Ela falou, eu não sei como é que vai ficar o nosso relacionamento, mas eu vou voltar para a igreja. Eu falei, pô, você é doida. Você vai perder praia, surf, essa onda toda, sair à noite para ir para a igreja. Era uma igreja e diferente. aí eu vou abrir meu coração, né? Já que tá aqui. E eu, quando ela foi para Piba, né? A igreja aqui em Araruama, Piba. Primeira igreja batista, né? E aí eu fui escondido, né? Fiquei parado assim de longe. E eu fiquei observando, falei, poxa, essa mulher tá me traindo. Ela não tá indo para a igreja, ela tá me traindo. E aí eu entrei para pegar o cara, né? Que eu falei assim, deve estar alguma coisa... Olha o pensamento, né? Quando a gente não tem esse conhecimento. E eu falei, eu vou entrar e vou pegar esse cara. Mas era cantata de Natal. E quem me pegou foi Deus, né? E naquele negócio todo, aquela coisa toda, eu fui tocado, né? Não aceitei a Cristo naquela noite, mas eu fui tocado. É uma coisa assim que me surpreendeu. E cheguei em casa e conversei com a minha avó. E a minha avó, na época, era a mãe de santo, né? Eu falei para ela, vó, o que a senhora acha de eu me tornar evangélico? Como ela já sabia a vida que eu levava, ela chegou e disse, olha, eu acho uma boa. Eu acho que vai ser bom. Só que ela não acreditou nisso. Essa que é a grande realidade. Né? Ela aprovou, né, para não contrariar, mas desaprovando. E quando ela menos esperou, num domingo, eu estava com uma calça social, com uma camisa social, para dentro da calça, né, de cinto, coisa que eu nunca tinha usado na vida, e tinha ido disposto a aceitar Cristo. E aí, depois que eu volto para casa, nessa noite, aceitando a Cristo, eu tive um problema muito grande em casa, minha avó não aceitava, a gente tinha discussões fervorosas, coisa absurda, eu estava naquele primeiro amor, naquele negócio todo que todos têm que aceitar Cristo, né? Aquela coisa de que isso é coisa do diabo, e é coisa do diabo, esse negócio é do diabo, e não sabia ter aquela conversa toda. E aí foi onde eu falei no início, né? O pastor Kelso foi me orientando. Tive problema com meu pai na época também. Meu pai era alcoólatra e chegou a pegar na época uma arma, né? E foi na igreja ameaçar o pastor Kelso, né? Que meu pai era polícia na época, não estava aceitando essa transformação. Mas no final de tudo, como eu falo, né? Todo posicionamento ele gera uma mudança. Então eles começaram a ver que a minha vida estava mudando. Eu não era mais aquele cobra, né? Que já me conheciam como cobra. Eu não era mais o cobra de botequim, de bebedeira. Senhor, esse processo da sua conversão, a gente teve esse primeiro toque, essa primeira sensibilidade na Igreja Batista aqui. Sim. Depois o senhor veio a se converter.
E dali começou então esse processo, né, esse processo de transfiguração ali, né? Sim. No teu caráter, na sua conduta. Quanto tempo levou esse processo? Até o ponto que você falou, agora estou numa boa estatura de cristão ali. Levou um tempo, levou uma cerca aí, assim, de um procedimento de amadurecimento, acredito que 1 ano e meio, 2, mais ou menos. É só para destacar uma coisa que eu tenho pensado muito, a gente vai voltar ao assunto, porque eu vejo algumas igrejas, alguns lugares, a falta de paciência com a libertação mesmo. Eu já ouvi em alguns lugares assim, se for para você vir na igreja dessa maneira, é melhor não vir. Sim. É melhor não estar. E assim, o processo de libertação, para algumas pessoas é rápido. Pode ser até 1 ano e meio. Pode ser menos. O que eu falo nessa Mas questão... para algumas pessoas é demorado, é um processo por vezes exaustivo, né? A pessoa melhora, às vezes decai, melhora, né? A gente nunca pode fechar a porta da igreja para alguém que ainda está no processo. Sim. Até porque o processo não é igual para mim, nem para o outro. Cada pessoa é uma pessoa, cada processo é um processo. Quando eu falo da conversão, a conversão em Cristo, ela foi naquele dia. Foi para valer. Tanto que eu aceitei a Cristo naquela noite, eu estava com um maço de cigarro no bolso. Né? Eu estava com um maço de cigarro no bolso e algumas coisinhas extra, né? E quando eu saí da igreja, que eu tive aquele encontro, aquela luz, aquele negócio todo, e nós fomos caminhando para a rodoviária para pegar o ônibus para ir para casa, eu olhei assim de repente para o bolso e vi aquele maço. E eu olhei para ele, sem ter entendimento das coisas, disse: tu nunca mais entra na minha boca. E joguei no chafariz. E dali para frente eu nunca mais mesmo, naquele dia em diante, eu nunca mais tive vontade de fumar, de beber, nada disso. Quando eu falo dessa questão de firmar, né, não foi a questão da transformação, foi do amadurecimento, de entender a vida cristã, né? Porque às vezes a gente também sustenta essa questão do processo de mudança e a pessoa acaba passando, né? Que eu sempre falo que existe um processo. A gente tem uma situação que é chamada de adaptação, observação e equilibração. Então, se esse processo ele passa, você fica na igreja sem ser transformado. Então, o encontro com Cristo, né, aquela coisa com Cristo, eu costumo dizer que é para valer. Ela é para valer. Agora, o entendimento da vida cristã, ele já precisa já de um espaço de tempo para a pessoa ir conhecendo, se adaptando, observando, entendendo. E eu não sou também a favor desse radicalismo, né? A pessoa se converte hoje e você já quer que ela tire aquelas coisas todas que ela tinha de costume. Ela não vai conseguir fazer isso da noite para o dia. Mas eu torno a dizer, mas a conversão, o encontro com Cristo, ele é naquele momento que você de fato abre o teu coração, que de fato você quer aquele encontro com Deus, acontece automaticamente. Eu tenho essa concepção, entendeu? Porque às vezes você fala assim, né? A gente escuta muito isso. A pessoa tá fazendo isso porque está em processo de conversão, né? Ela aceitou a Cristo, mas ainda ela está em processo. Não, se ela aceitou a Cristo, ela mudou. Há essa mudança, e eu sempre falo que essa mudança ela é radical. Quem conta com Cristo não consegue permanecer o mesmo. Não, creio nisso. Então, voltando à questão, então o senhor começou a passar essa mudança de comportamento, começou a se ambientar ali na igreja Sim. cristã, e teve algum momento em que foi assim crucial, né, a interferência da família, ou talvez a interferência da esposa? Qual o momento ali que o senhor deixou de dar ouvido para um dos lados como eu falei, né? Esse encontro com Cristo me marcou de uma tal maneira que eu não queria mais saber de outra coisa. Não, não queria. Eu não me encontrava mais em outro lugar a não ser na igreja. E eu sempre falo que, mais uma vez, eu dou, né, essa honra ao pastor Kelso, porque a igreja ali era culto de segunda a segunda. Então eu não tinha espaço para pensar em outra coisa. Então eu saía do trabalho e ia para a igreja. Eu saía do trabalho e eu ia para a igreja. Então era essa fase que eu tive de igreja, essa fase me fez enxergar coisas que atingiu a minha avó. Né? A gente passou um tempo de necessidade, de escassez,
tivemos que morar com ela por um período. Não foi uma coisa muito simples, né? A gente dormia num quarto que ficava de frente pro altar, né, que ela tinha em casa, e a gente dormia iluminado por aquelas velas, né? Essa que era a verdade. Então ela viu essa mudança, ela viu essa transformação na minha vida, ela viu a importância da Sandra na minha história, aquela coisa toda que no final da história ela acabou se convertendo. Yes. Entendeu? Ela se converteu, ela se rendeu ao Senhor, ela se batizou, né? Hoje ela dorme do Senhor. Então é esse posicionamento, né, que eu sempre falo, não é colocar de goela abaixo, mas é um posicionamento. As pessoas começarem a entender que você se converteu. Você não precisa ficar gritando para todo mundo dizendo que você é crente. O seu comportamento, o seu comprometimento, essa que é a palavra-chave, né? O comprometimento que você tem com a igreja, o comprometimento que você tem com os cultos, o comprometimento que você tem com o seu devocional, com a sua vida diária, ela faz a transformação em quem está te vendo. Isso é fundamental para alguém que quer evangelizar uma pessoa de uma forma indireta, só na base da observação. O exemplo, né? Se eu não me engano, John Wesley, né? Que falava para a gente evangelizar, ganhar o mundo e, se necessário, abra a Bíblia. Né? Isso aí. É benção. Porque, na verdade, nós somos a Bíblia que muito analfabeto não sabe ler, né? Exato. É a carta viva, né? Isso aí. Que o apóstolo Paulo se refere. Isso aí. Benção. E, pastor, eu queria agora entrar um pouquinho nesse teu início, né? Digamos, na fase do novo convertido, para o novo obreiro, para o novo trabalhador da igreja. Como que foi esse start? O senhor começou primeiro, deu vontade de servir na igreja? O senhor viu os irmãos trabalhando, ele falou, acho que tem que ajudar ali. Como é que foi esse início? No projeto Veio Viver em Cristo, né? Então era assim, como eu falo, como era uma coisa diária na igreja, o pastor Kelso teve a ideia de me colocar como ajudante dos jovens, né? Imagina eu, né, com aquela cabeça totalmente virada, cuidar de jovem na igreja. E os jovens caíram na graça, né? A gente foi trabalhando com os jovens foram se firmando. E aí um dia eu cismei de tocar bateria. Aí fui tocar bateria. E toquei bateria na igreja um bom tempo. Só que aí começou então Deus trabalhar numa forma da palavra, do ensinamento. Começou a vir essas oportunidades, né? Mas eu não almejava ser do ministério. Eu gostava o que eu estava fazendo me agradava, né? Eu nunca fui eu nunca tive na minha cabeça de ser para fazer, né? Tanto que quando o Celeiro Santo ele veio para Araruama e começamos ali num antigo bar que tinha ali na Boa Perna, era um prazer passar óleo de motor no chão, né? Na ardósia, de joelhos, era uma alegria ver aquele chão brilhando para as pessoas quando estavam chegando. Então, foi uma coisa assim que foi nascendo. Né? Foi natural. Eu não pedi, eu não cheguei e falei, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, foi uma coisa que o trabalho que Deus estava dando para eu fazer, as pessoas estavam observando, né? É um conselho que eu sempre falo. A maneira que você se apresenta para Deus é aonde você vai chegar. Então, se você chega com interesse de ser, você vai fracassar. Se você chega na obra de Deus com interesse de impressionar, você vai fracassar. Então, é melhor você ser espontâneo, né? Ter desejo, amar, fazer as coisas de Deus, que você vai avançando. Tanto que quando eu saio do Celeiro Santo, né? De uma igreja mais... como se dizia na época, uma igreja sem doutrina, né? E vou para a Assembleia de Deus, o pastor Itamar me aceitou como diácono. Para você ver, eu não tive problema com essa transição. Então eu fiquei em pé um ano certinho, um ano em pé naquela porta ali na frente, e eu trabalhava... No Vila Cap, isso. Né? Para quem não conhece, é a igreja Adevic. Isso, né? Meu pai isso. congrega na Adevic. Então, assim, ficava eu e o diácono Mazinho na porta da frente, o diácono Aloísio lá na porta de trás à esquerda, né? E o diácono Sebastião, né? Que colocava as pessoas para sentar. Foi um ótimo discipulador de diácono, né? Ensinou muito a gente a pegar a bandeja, a servir.
Aí ele se dizia, ó, quando você pegar a bandeja, chega até a pessoa e diz, olha, tomar e comer, esse é meu corpo. Tomar e beber. Então era uma coisa assim muito legal, muito bacana. Tinha uma preparação, isso, né? né? E assim, um dia foi me dada a oportunidade de trabalhar na escola dominical. E um dia meu telefone tocou, era um pouco tarde, e o pastor Itamar, Flávio. Eu não conhecia. Não. Olha, um homem que eu admiro, né? Eu admiro. É como aquilo que eu falo, né? Todo mundo tem as suas falhas, tem os seus acertos. Mas para mim ele teve mais acerto do que falhas. E ele ligou para mim, tava chovendo, e eu fui correndo, né? Botei a roupa, aquela coisa toda, que você não podia vir de qualquer jeito, né? E eu cheguei lá vestido com um saco aquele saco preto de lixo para não molhar o terno, aquela coisa toda, porque o pastor chamou, né? Então vamos lá. E eu saí correndo de bicicleta, morava de caseiro no Coqueiral. Aí cheguei lá meio molhado, ele, você é doido? Como é que você vem pra cá molhado? Falei, mas tá chovendo. Volta pra casa. Eu falei, caramba, que doideira. Aí voltei pra casa, mas não sabia que ele estava me provando naquele dia para eu ser presbítero. Então, devido àquilo que eu falo, né, uma obediência porque quando você honra o seu pastor, Deus também vai te tratar com honra. Eu sempre falo isso. A maneira que você trata o seu pastor é a maneira que Deus vai te tratar. Até falando sobre isso, gostaria de indicar um livro aqui que fala sobre isso. A Recompensa da Honra, do John Bevere. Isso aí. John Bevere escreveu isso. Aliás, o John Bevere, alguns livros dele, assim, me ajudou muito nesse amadurecimento, né? Se é que sou, né? O Kryptonita, a Isca de Satanás. Isca de Satanás, eu sempre falo, mas esse é a Recompensa da Honra, John Bevere. É muito interessante, né? Esclarece muita coisa sobre isso. Hoje a gente quase não vê mais isso, né? Hoje as pessoas, elas, né, devido, eu não sei, a sociedade, o avanço da sociedade, essa questão de honra, ela tá muito difícil de você ver hoje na igreja. Hoje estão tratando as pessoas de igual para igual, né? Sem perceber. E eu digo assim, né? Como eu falo, o pastor Itamar, ele foi aquela chave que virou a minha vida, porque ele me ensinou isso, né? Ele ensinou o valor que é um pastor orar por você, ter uma visão por você, porque é aquilo que eu falo. Hoje eu sou um pastor que estou presidindo um ministério, amém, mas quem me ensinou? Né? Então eu não posso chegar na minha história hoje e esquecer dele, não falar sobre ele, porque hoje, se eu sei fazer uma ata, é porque ele me deu a oportunidade de ser secretário. Se hoje eu sei trabalhar na tesouraria, ele me deu uma oportunidade de ser tesoureiro. Se hoje eu sou pastor, é porque ele me aceitou como diácono, me levou ao presbiterato e assim foi. Então essa honra que você reconhece na sua história, ela é importante para o seu crescimento, né? Ela vai te levar a lugares que você nem imagina, né? Eu quando estava também com o pastor Milton, nem tudo a gente concorda, mas eu obedecia. Tudo que ele pedia para fazer eu fazia, tudo que ele falava que tinha que ser feito eu fazia, aquela coisa toda, e acabei me tornando hoje um pastor, né, de um ministério que nasceu no coração dele. E honra é uma plantação, né? Sim, com certeza. Honra hoje que você planta amanhã. Você colhe, exato, como tudo na vida, né? Isso aí. Como tudo na vida. Qual que era a diferença, pastor, dessa igreja, né? Eu imagino algumas diferenças, né, dessa igreja. Eu já ouvi muita coisa sobre a DEVIC do pastor Itamar, né? Hoje o pastor presidente desse ministério é o pastor Alexandre, né? Alexandre Carvalho. E qual que era a diferença, não da DEVIC, porque hoje o senhor não é membro da DEVIC, mas da igreja do passado, a igreja da geração do pastor Itamar, com toda a estrutura que tinha na época, para a igreja atual, a igreja da tecnologia, essa igreja que a gente congrega, né, digamos assim. Né? Hoje a igreja ela sofre muita influência midiática. Antigamente a gente não tinha isso. Então você não conseguia ter ideias de igrejas americanas. Você não via, né, formatos de culto, você não via, você não tinha acesso a construções de templo.
Então era aquela igreja raiz, né, que a gente chama de raiz, aonde você chegava na igreja, você tinha que, né, vou abrir um parênteses aqui, os bons costumes que se perderam com o tempo, né? Esse é o perigo de hoje em dia que eu vejo. Então você não vê hoje mais uma igreja que você entra dentro do templo e dobra o joelho para orar, agradecer ao Senhor, né? Isso era uma forma de reverenciar o ambiente que você estava entrando, né? Aquela questão da fidelidade ao culto, né? Não era uma opção o culto era uma prioridade. Você chegava cansado do trabalho. Eu até ontem, né, tava um amigo meu, pastor Vinícius Basto, pregando lá em Fazendinha, ele estava dizendo: gente, hoje eu trabalhei cansado, gripado, com a garganta ruim por dinheiro. E por que eu não estaria aqui hoje pregando, né, nessa noite com essa mesma situação, se de manhã eu fiz isso? Então, hoje eu vejo isso. A igreja hoje ela não é mais prioridade para muitos. A igreja hoje ela se transformou, para alguns, um lugar resoluto, né, onde você vai para resolver problemas, e um lugar de passatempo. Eu sou crente, tenho que ir para a igreja. Então, esse ambiente de hoje não é o de antigamente. O antigamente era prazeroso. Então, as pessoas... Mas também havia uma situação antigamente que era vamos dizer, uma tríade, né? Era casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. Depois entrou um ambientezinho a mais, né? Casa, trabalho... Eu não sei se eu posso usar esse termo, seria muito pejorativo, mas vamos usar a vida religiosa. Digamos que antes a vida religiosa era o centro, né? Sim, ela é prioridade. Hoje é parte, hoje é um detalhe. Hoje, né? A gente está mais preocupado em ganhar dinheiro, não que seja errado. Exato. Mas hoje a finalidade do ser humano tá bem de vida, mas esquece de estar bem com Deus, né? As prioridades mudam, Isso aí. Os valores. Então, né, você vê hoje, né, uma coisa muito complicada, e até acho interessante esse texto áureo nosso, da igreja moderna hoje, é que existem pregações hoje que estão anulando os sacrifícios, né? Você não vê mais campanhas de jejum, né? Você, eu falo até mesmo, posso até falar por mim, eu tinha pelo menos 2 vezes no mês, eu me trancava dentro de casa e ficava 24 horas de jejum, eu e Deus, né? Hoje já não tenho mais esse tempo, essa correria, isso influencia. Então, com isso também, a nova geração que está vindo, ela não está vendo, né, a minha geração orando, a minha geração lendo Bíblia, né? Hoje você tem um celular que as pessoas botam a Bíblia no celular, disfarçadamente, alguns, né, não estou dizendo que são todos, mas disfarçadamente para ir para o culto. Aí o pastor fala, abre Abacuque. Aí o cara acha que está falando que vai abrir o Facebook, né? Essa que é a verdade. Então, existe essa coisa hoje. Antigamente a gente não tinha esses acessos. Por exemplo, se o pastor dissesse, não pode jogar bola, era uma ordem, né? Você obedecia. Não, o pastor está falando. Hoje você diz, não pode jogar bola. Por quê? Está escrito aonde? Quem falou? Não, eu vi fulano de tal pregando na internet. Já pesquisa no Google. Por que eu não posso jogar entendeu? bola? Então isso, de fato, não estou aqui com isso exaltando a ignorância. Não é isso. Mas a questão, né, como diz o texto mesmo da Bíblia, aumentando-se a ciência, aumentaria-se o trabalho. Então a questão é essa. Hoje a gente tem acesso a muita informação, né? Uma criança hoje de 7 anos, ela tem mais informações do que o imperador romano da época. Exato. Entendeu? Então, essas informações, elas acabaram influenciando. Eu não vou falar da questão litúrgica, porque a liturgia ela é baseada pelo Espírito, né? Se a gente for olhar o culto de Gunnar Wingre e Daniel Berg quando chegaram no Brasil, não é o culto que nós temos agora. Ele evoluiu, né? Então, assim... essa parte eu acho muito nociva para a igreja, a questão do exagero tecnológico. E a questão também de colocar a igreja não mais como prioridade, né? Vieram aqueles filósofos, né, e começaram a dizer que não, Deus, família, trabalho e igreja. Aí arrebentou tudo. Porque antigamente era Deus, família, igreja e trabalho. Não que você não iria para o trabalho, mas o trabalho não te impedia de ir para a igreja,
né? A gente via pessoas chegarem... Prioridades, né? Isso aí. Então hoje, por exemplo, hoje você chega num verão, as pessoas elas estão preocupadas em experimentar até o final do sol, lá para as 6 horas, para ir para o culto 7 horas. Então ela passou um dia inteiro sem pensar em Deus, sem falar com Deus, sem se... E aí vai para o culto. Às vezes não vai porque está cansado. Justamente. Né? E aí quando chega no culto, não teve o dia inteiro com Deus, não falou com Deus, não pensou em Deus, não teve... E aí vai para uma questão de tem que ir, né? Tem que ir, e aí não sente nada, não presencia nada, tá com um sono absurdo, né? Eu até brinco lá na igreja, que quem tá com sono na igreja tá endemoniado. Aí a pessoa fica acordada, né? É porque você quer ver uma coisa que é interessante, né? O sono na igreja, você já reparou? O sono no culto, ele é engraçado, porque a gente tá com sono no culto, mas quando o culto acaba o sono. Acaba o sono. Né? Então eu falo que esse sono é o diabo que tá querendo que você não ouça a palavra. Então a igreja do passado, eu tenho saudade, sim, tenho saudade dos montes, tenho saudade da oração da madrugada, das vigílias, que não é essa vigília que nós vemos, né? A Vila Capri, então, era uma referência de vigília. Né? O pastor Itamar, as pessoas saíam de tudo que era canto da região dos lagos para estar na vigília. Então hoje você já não vê mais aquela vigília mensal. Hoje é uma noite de louvor. Isso, né? O louvorzão, aquela coisa toda. Então muitas coisas que a tecnologia entrou na igreja, ela acabou apagando essa situação raiz da igreja, né? Hoje você tem, eu vou até que me comprometer, né? Hoje você tem muitas coisas que na minha época não existia. Né? Aí você vai falar assim, poxa, mas o senhor é tão moderno, a igreja lá é fundo preto e tal, mas aquela raiz, ela não saiu. Então hoje você vê festas de nações, festa de milho, festa de não sei o quê, numa época que não era para ter. Né? Então hoje era para ter uma festa de jejum, vamos fazer a festa de jejum, ficar 15 dias em jejum em prol disso, daquilo outro, né? Então essas coisas interferiram muito, e muito forte mesmo na igreja hoje. Eu concordo, assim, embora seja esse guri, né, que tá falando aqui, eu peguei um pouco, assim, da igreja, eu tava até comentando com o senhor antes, né, peguei um pouco, assim, da igreja antiga. O meu pai, eu acho que é o pastor da antiga geração, sim, né. Minha mãe, então, nem se fala. Minha mãe nasceu na Igreja Assembleia de Deus, que era uma situação bem diferente, né, do que é hoje. E eu vejo, sim, essa diferença. E o que eu gostaria de perguntar para o senhor, é preocupante? É preocupante, né? Mas existe uma outra geração, essa geração do passado, saudosista, talvez dá para usar essa expressão, né? Que eles estão muito apegados na mudança não tão importante, né? Digamos assim. O senhor citou aqui a parede preta, né? Muita gente trata de maneira muito radical essa questão da parede preta, entre outras coisas, os componentes ali da liturgia do culto que foram se mudando, e que pra gente não é tão, aliás, biblicamente não é tão fundamental assim. Sim. Né? Mas você vê essas mesmas pessoas anulando, às vezes, o ensino da palavra, né? Transformando o culto só na questão monte, só na questão espiritual, né? Eu conheço igrejas... Espiritualizando tudo. Isso, eu conheço igrejas que faz vigília para ter movimento, para ter pessoas rodando para lá, rodando para cá, e não estou nem criticando, cada um faz o do seu culto, né? Como quer, mas existem duas gerações, uma geração que abriu espaço para a tecnologia até no interior, né? O que deveria ser um aspecto exterior, tornou interior também. As pessoas se tornaram vazias, né? Digamos assim. E tem uma outra geração também que está brigando pelas coisas erradas, que está buscando valores que não são valores. Sim. Né? Que são coisas... aí que está a importância da palavra de Deus, né? Todas as vezes que a igreja se desviou, digamos assim, né? Se a gente pegar lá desde Constantino, o início do desvio, a igreja sempre volta pegando a palavra de Deus. Na Reforma Protestante foi assim, né? O retorno é sempre para a palavra de Deus. E é o que eu gostaria de conversar com o senhor hoje aqui. A importância de nós termos a Bíblia como instrumento, como centro, né? Como aquilo que gere as coisas dentro da igreja.
a importância, por exemplo, existem hoje uma igreja antiga, ainda existe, né, que não zela pelo ensino da palavra, por exemplo, que trata o preparo pastoral, o preparo teológico como algo banal, como algo desnecessário, como algo frio. Eu já ouvi gente falar que pastor que busca a vida acadêmica, a teologia, é pastor frio, pastor gelado. Eu ouço falar sobre isso. Então, eu acredito que tem coisas boas em uma geração, coisas boas na outra, mas o que une as duas coisas é a palavra de Deus, que por vezes é negligenciada nas igrejas, né? Então eu queria falar sobre isso. A gente leu no texto áureo, né, a importância da palavra de Deus como centro. Vamos só dar uma pincelada aqui. Você vê uma coisa interessante, né? Você vê uma mulher de fluxo de sangue de 12 anos e você vê uma menina de 12 anos morta. Ambos estão indo até Cristo. Então você vê que a mulher do fluxo de sangue que está há 12 anos sangrando é a igreja antiga. Ela está presa dentro de um ambiente e está sangrando. E você vê uma igreja nova, de 12 anos, mas que está morta. Mas ambos estão indo para onde? Para Jesus. Jesus é quem? A palavra. Então a palavra, ela cura a igreja antiga, que é a mulher do fluxo de sangue, e a palavra cura a igreja nova. Então você vê que esse encontro sempre passa em Cristo. Então, se eu não tiver a palavra como base, né, por exemplo, o Manaim, o Ministério Profético Manaim, eu herdei isso do pastor Itamar, que tinha um culto às terça-feiras de ensino, né? Eu não sei se ainda tem da maneira que tinha, né? Que era abrir Bíblia, mostrar o versículo, explicar aquela coisa toda. E herdei também do pastor Milton Azevedo, que sempre prezou pela palavra, né? A igreja da Assembleia de Deus Boas Novas é uma igreja que preza pela palavra. Então, quando aconteceu esse rompimento, né, essa emancipação, eu levei como base a Bíblia. Então, se você botar a Bíblia embaixo de todos os livros, ela é a base de tudo. Se você botar a Bíblia acima de todos os livros, ela se torna superior a tudo. E aí a gente vê hoje uma coisa que muito me preocupa, né? Como eu falo, eu sou um moderno raiz. Eu tenho medo desses telões que colocam a palavra de Deus. Porque isso está fazendo com que o livro não seja mais levado, né? E uma vez que você já não consegue mais ter contato com o livro na igreja, eu acredito que em casa vai se perdendo. Você deixa de buscar, né? Vai se perdendo, você já não vai abrir ele mais para ler, né? E a igreja por si só também, com as questões dessa tecnologia, dessa não abrir a Bíblia, ela vai perdendo o contato, né? Você já não consegue mais identificar onde estão os livros. Você não consegue mais saber o que está escrito, porque aquilo ali está legal, eu estou vendo, poxa, está lá na tela, não preciso de Bíblia, e aí a pessoa vai se separando. E aí que está o problema. A gente tem um texto que é muito usado na igreja, e poucos, né, levam esse versículo até o fim, que é Oséias 4:6. Eu ouço muito isso, você ouve muito isso, que é: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, quando a gente vê a igreja, né, um membro fazendo alguma coisa errada, a primeira coisa que a gente usa é isso. É como se a gente estivesse transferindo a culpa para o membro. Mas quando você dá prosseguidade ao texto, depois da vírgula, ele diz assim: porque tu rejeitaste o meu conserto. Então, essa questão do povo estar perecendo é porque o sacerdote não queria ensinar. Então é mais fácil, né? Eu falo sempre isso. É mais fácil uma massa de manobra fácil, ignorante, né? Onde tudo que você traz de novidade à pessoa, do que você pedir para abrir a Bíblia e dizer: está escrito aqui. Então a igreja, ela tem que... É igual aquela história, né? Você vai perguntar qual é a asa mais importante do pássaro, a direita ou a esquerda? A mesma coisa é a igreja. Qual é a parte mais interessante da igreja? É a liturgia ou a Bíblia? Então as duas têm que andar junto. As duas têm que fazer parte. Então hoje a gente vê muito culto dopamina, aonde se sente muito, aonde se grita muito,
mas se pouco ouve da palavra de Deus. E como o texto nosso, Áureo mesmo disse, né, aquele contexto, quando ele diz, porque a palavra de Deus ela é viva, né, logos de Zoé no grego, ele não está falando de uma palavra qualquer. Ele está falando de uma palavra que tem uma fundamentação, é uma palavra viva, aonde você lê e é examinado por ela. Não somos nós que examinamos a Bíblia, é a Bíblia que nos examina, né? E ele dá continuidade, e o mais interessante é que ele diz que é uma espada que penetra entre alma e espírito. Aí que fica melhor ainda, porque essa palavra de Deus ela vai discernir emoções e razões. Então, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você estuda a Bíblia, menos frio você fica. Porque quem tem a Bíblia no coração, quando você, por exemplo, vai cometer uma gafe, automaticamente o Espírito ele traz à memória aquilo que você leu. Então fica mais difícil de você cometer aquele erro. Quando você fica sem orar um dia, 2, aquela palavra que você leu, ela traz à sua memória a importância da oração. Então eu não acredito que a teologia esfrie. Muito pelo contrário. A teologia aquece, mas mata os falsos profetas. Porque quando você tem conhecimento, você tem argumentação. E a argumentação, irmão, ela acaba com qualquer pregação falsa. Né? E como você colocou, por exemplo, vou me comprometer de novo, meu Deus do céu. Você vê coisas hoje, né? A própria Epístola de Hebreus, ela é uma Bíblia que ela está encorajando os novos convertidos cristãos, que eram dos judaizantes, a abandonar essa prática. Então você vai ver na Epístola de Hebreus, Jesus é superior. Superior a quem? Aos anjos. Superior a Moisés. Superior ao sábado, superior a várias coisas. E aí você hoje vê uma igreja dotada de muito poder, de muito movimento, e que está se tornando uma igreja idólatra. Porque você tem hoje, né? Aí eu me comprometo aqui, você vê igrejas hoje que colocam a Arca da Aliança. Eu pergunto, qual é o fundamento daquilo? Nenhum. Porque se você chegar em Jeremias 3,16, vai dizer que Deus diz assim, olha, não lembre mais da arca. Quando o povo estava indo para o exílio, não lembre mais disso, acabou. Esse período acabou. Quando os fariseus eles voltam com a sua sinagoga e colocam uma pedra mentirosa lá dentro para dizer que tinha arca, quando o véu rasga, a revelação é clara. E aí a gente pega uma coisa que aponta para Cristo, né? Porque existe uma regra na teologia que a minha professora Leda ela dizia sempre: se está no Antigo Testamento e se repete no Novo, é doutrina, tem que ser executado. Mas se está no Antigo Testamento e não se repete no Novo, não é para ser feito. Então você não vê essas coisas, né? Eu vou me comprometer de novo, meu Deus do céu. Aí você vê a questão do kippá, né? Aquela cobertura que os judeus usam para orar. E o texto na Bíblia é claro, lá na Torá, que ele tem que ser feito branco com fios azuis. Hoje você tem talite rosa, você tem talite dourado, você tem talite vermelho, você tem talite para tudo que é gosto. Então, a falta do conhecimento da palavra é que leva a isso. E a gente começa então a ir para um culto sensacional. Eu vou pegar aqui o talite, aí começa a pensar, aí a pessoa cai, aquela coisa toda, e aí o cara que tá lá, que tem conhecimento, olha e diz assim, nossa, que bobeira, e aí ele é taxado como frio, porque quando você chega ao conhecimento da palavra, conhecimento das escrituras, você já não é mais levado por qualquer coisa, a sua fé amadurece, então você passa a não querer mais sentir, mas você já tem certeza de que Deus está na tua vida. Exato, eu concordo assim inteiramente. Existem essas igrejas, né, judaizantes, digamos Sim. assim, né, que têm trazido o rito judeu lá, judaico, para dentro da igreja no Brasil. É um dos problemas, principalmente porque o povo não busca, né, conhecer a palavra de Deus e, vamos ser francos, né, os pastores também mal intencionados, né, falsos mestres, hereges, né? Isso aí. Que tem usado a Bíblia como manipulação, né? Como instrumento de manipulação, não de influenciar, mas de manipular as pessoas a exagerar enfim, todo o rito que faz
principalmente, não são todas, mas parte das igrejas neopentecostal no Brasil hoje, né? E eu realmente me preocupo, assim, eu olho, observo, fico triste, né? Eu tenho visto uma diferença muito grande, não estou criticando o estado do Rio de Janeiro, mas eu sempre falo isso, que aqui, quando eu vou pregar mesmo, é um desafio para mim muito grande aqui, porque as pessoas aqui, eles vão na igreja para se emocionar, né? Eles vão no culto para se emocionar, para chorar, mas na maioria das vezes, se você fazer o exercício de perguntar o que foi pregado no outro dia, eles não lembram. Isso. Né? Por exemplo, eu vou no culto e eu guardo a mensagem, eu tenho esse hábito de guardar a mensagem que é pregado lá, e eu vejo que as pessoas não guardam, né? Eles vão no culto hoje, tem uma palavra lá, Deus ensina, exorta, demoestra, quando chega amanhã depois, eles não lembram mais o que foi falado, né? Porque eles vão na igreja num propósito de apenas se emocionar. De sentir, né? De sentir isso. A igreja no Brasil hoje, ela tem buscado muito isso, sentir aquela experiência, o arrepio, aquele choro, mas um choro que não gera mudança, que não gera transformação no caráter, na conduta. É por isso que as pessoas não são tocadas pelo exemplo mais, porque a emoção toca mais que o né? Sim, hoje sim. A busca é pela emoção. Não é a questão do belo, né? O belo, aquilo. Isso. Nossa, olha que tá girando. E sem fundamento nenhum. Sem fundamento nenhum. Então, essa é a importância de nós voltarmos para a palavra. E eu gostaria que o senhor desse uma palavra direta de responsabilidade mesmo para aqueles jovens que estão começando a pregar, que estão entrando nessa caminhada do ensino da palavra, do ministério da palavra, e tem esse desafio em frente, né? Às vezes ele não tem um pastor para ensinar ele corretamente, às vezes ele não tem um pastor bem intencionado, e ele está no meio do caminho aqui com o seguinte desafio: eu pego o lado da emoção, eu escolho impressionar as pessoas, escolho emocionar o meu auditório, ou eu escolho viver a fidelidade da palavra e colher a consequência disso, que às vezes você não é tão querido assim, você não agrada as pessoas, né, quanto você... porque se você for olhar, as coisas foram se invertendo muito, né? A referência que a gente tem de homem de Deus no Brasil hoje são homens ricos. Isso aí. Homem que tem muito dinheiro, que tem luxo. Então, por vezes, os jovens de hoje, eles se envolvem na vida ministerial, eles começam a pregar na intenção de chegar naquele patamar de riqueza, de luxo, de idolatria dentro da igreja, né? Você vê um pregador pentecostal e chega numa igreja pequena, as pessoas faltam beijar o chão que ele pisa, né? Porque ele faz do serviço um lugar de honra, né? E de bajulação. Então você vê muitas pessoas hoje, jovens, desafiados a pensar: eu vou para a fidelidade da palavra, eu vivo o que a palavra diz, eu vou ensinar o que a palavra diz, e de contramão eu recebo como benefício, por vezes, a falta de honra, as pessoas não ser tão simpatizantes assim comigo, a minha rede social está vazia de seguidores, né? Eu não vou ser um influenciador. Se eu for pregar a palavra de Deus, eu não vou ser um influenciador digital. Isso é verdade. Eu vou ser um profeta, eu vou ser alguém, por vezes, odiado. Vou denunciar. Isso. E a maioria das pessoas hoje estão escolhendo o caminho da emoção. Por isso que você vê nas igrejas uma série de gente imitando o outro, você não sabe quem é quem mais, né? Imitando o jargão de pregador, você não consegue identificar quem é pregador da palavra e quem é um levantador de plateia dentro da igreja. Contador de história. Contador de história. Então eu queria que o senhor desse uma palavra direta, direcionada a esse jovem que tá pensando hoje, né? O que eu vou pregar no meu ministério? Paulo ele manda Timóteo para uma igreja bem atribulada, né? Bem atribulada naquela época. Uma igreja que viveu o seu tempo áureo. Se você olhar ali a Epístola dos Efésios, era uma igreja que viveu um tempo áureo, né? Teve Paulo, teve Apolo, teve Priscila, teve Áquila, tudo como ajudadores daquela igreja. Então, foi uma igreja que ir para aquele culto... O apóstolo João depois passou lá, né? Isso, né? Era uma igreja que ir para aquele culto era fantástico, porque tinha um equilíbrio, né? O primeiro ponto é esse. Eu não posso ser também muito metódico, né? Porque eu me torno também uma pessoa muito rígida, e também não posso ser muito sensacionalista,
porque eu acabo também sendo emocional demais. Então eu tenho que ter a palavra seguida de movimentações, né? O ministério de Jesus, ele passou mais tempo orando, ensinando. Não seria o efeito da palavra? Isso aí, é o que eu ia falar agora nesse exato momento. Jesus, ele orava e ensinava. E aí, o resultado, né, era o mover. Então, se nós entrarmos na máquina do tempo e for um pouquinho mais para trás, a gente vai ver que a igreja pentecostal hoje, ela perdeu a identidade de ontem. Porque a igreja pentecostal de ontem, por mais que não tinha essa influência teológica, mas era uma igreja fundamentada na Bíblia e na oração. Então, quem quer começar o caminho da pregação, né, é oração e Bíblia. Não tem outro jeito. Porque o que você vai ler vai ser revelado pela oração. A oração vai te levar à intimidade com Deus. E é como os apóstolos disseram no capítulo 4 de Atos, que o Senhor estenda as suas mãos e opere sinais e prodígios. Então é o resultado de um tempo de oração, de aplicação à palavra, que vai ser gerado o movimento. Não é aquela questão do dito encher linguiça. O cara prega 5 minutos, não tem mais nada para falar e começa então a querer fazer um movimento na igreja. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja equilibrada. Ela tinha a palavra, o conceito de Paulo e também tinha o movimento do Espírito. Quando Timóteo vai para lá, para consertar aquilo lá de novo, que está um problema sério, os antinômios, os gnósticos estavam bombardeando aquilo, uma das coisas que Paulo diz para Timóteo é: não se esqueça das Sagradas Escrituras, né? E é onde ele revela, porque toda a escritura é divinamente inspirada. Então Timóteo sabia que para botar aquela igreja em ordem, tinha que ser pela palavra. Você vai ver Tito indo para Creta, um lugar também complicadíssimo, né? Que o próprio texto diz que os seus profetas chamavam, o seu povo chamava os profetas de medíocre. Ele vai dizer para Tito: olha, coloca em ordem pela palavra. Então, quem quer começar, né, eu abri um parênteses, né? Eu acho engraçado nessa pergunta que na minha época a gente sonhava ser pastor. Hoje as pessoas sonham em ser pregador justamente por causa disso. Digital Status, dinheiro no bolso, viagem, conhecer o mundo, né? E na minha época era ser pastor, né? Se eu soubesse que seria bom assim, eu preferiria ser pregador no passado, né? Porque o pastor é ficar de cabelo branco, é perturbação e coisas mais. Mas voltando. Então, o segundo conselho que eu dou é: procure um curso teológico de qualidade, né? Eu falo de qualidade, aquele que você sabe que tem homens e mulheres ali dentro que tem testemunhos, né, para ensinar. Então é o segundo ponto. Primeiro é o equilíbrio. Busque orar e ler a Bíblia. O segundo, procure um curso teológico de conceito, um curso teológico que vai te ensinar a manusear a Bíblia e não os outros, né? Um curso teológico que vai forjar o teu caráter, que vai te ensinar a ministrar uma palavra correta, uma palavra com a coesão, com a coerência, com a lógica, né? Ensinar a fazer isso. E o terceiro e mais importante de tudo é a intimidade com Deus pessoal. Isso aí vai partir de cada um, né? Se é no monte, se é dentro do quarto fechado, se é na igreja. Então é fundamental hoje, né? É fundamental hoje para qualquer pessoa que queira ministrar, tenha que ter isso. Porém, né, isso não vai dar muito ibope. Quando você abre a Bíblia para falar da Bíblia, né, você não vai ter muito ibope. Por exemplo, a gente vê hoje, né, a gente sempre tem isso lá no Manaim, a gente corrige algumas coisas que é pregado, né, que aquelas manias de pregador. E uma das coisas que eu sempre corrijo, né, no final do curso, eu sempre digo: nunca faça um apelo baseado em barganha. Porque Jesus não falou para aceitar ele para você ser curado. Eu sei. Jesus não falou para você aceitá-lo que você vai ter vida financeira boa. Jesus disse que para aceitá-lo era se arrepender. Então, se não houver arrependimento, não vai haver consequência de bênção. O que vai acontecer é que daqui 5, 10, 15, 20 anos você vai estar um crente frustrado. E é o que a gente vê hoje, um retrato de uma igreja de muita gente frustrada,
que não tem mais a primazia do culto, não tem mais a primazia de Deus, porque não recebeu aquilo que foi prometido a ela pelo um homem, né? Um manipulador que disse, olha, você aceita Jesus e o teu filho que está na UTI, ele vai sair de lá. E o filho acaba não saindo, parte para uma outra. E aí a pessoa diz assim, cadê Deus? E Deus é esse? Não foi isso que a Bíblia disse. Foi o cara que manipulou. Apresentou um Jesus que não existe. Totalmente fora. Então, esse Jesus que precisa ser apresentado pelos pregadores. Um Jesus que leva ao arrependimento, um Jesus que nega-se a si mesmo, um Jesus que fala para você carregar a sua cruz. Então, se não tiver essa tríade na vida de um pregador, ele vai viver de manipulação. E é bom, sabe, o Douglas, é bom. É bom, porque você ser aplaudido é bom. A gente gosta de elogio. Né? Você quer ver uma coisa legal, é você tá pregando, fogo cai, e a pessoa disse, nossa, Douglas, que palavra. Não aprendeu nada, ele só sentiu. E isso é bom, né? Porque a gente... Agora, quando você abre para ensinar, aí a gente tem que pagar o preço. É por isso que a escola bíblica hoje é tão vazia, né? Justamente. Então, os cultos de doutrina, quando tem, né? Que na maioria dos casos já não tem mais. É o outro público que eu gostaria que o senhor se direcionasse. A gente já está caminhando para o nosso final, embora tenha muito assunto, né? O tempo passa muito rápido. A pessoa que está em uma igreja pela qual ela não tem se alimentado da palavra. Talvez tenha se alimentado das emoções, né? Das coisas estereóticas ali da igreja, e tem faltado o ensino da palavra, a meditação da palavra, a busca da palavra e a palavra como centro, né? Qual que é o teu conselho para essa pessoa que tem visto essa carência, essa necessidade na igreja pela qual ela congrega? Tem uma frase, né, que é muito usada no nosso meio hoje, né, que diz assim, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Não perto da sua casa, né? Isso aí, não procure uma igreja perto da sua casa. É isso mesmo, obrigado. A frase é essa, né? Isso. Não procure uma igreja perto da sua casa. Procure a igreja mais próxima da Bíblia. Então, é esse conselho que eu dou. Você tem que procurar uma igreja que tenha fundamentos bíblicos, né? Mas pastor, a maioria das igrejas que tem fundamentos bíblicos, eu gosto também do movimento. Existem igrejas sérias que pregam a palavra e são seguidas de sinais e prodígios. O que a gente tem que desconfiar é de coisas que não condiz com a Bíblia, né? São aqueles movimentos sem causa, aquela questão do misticismo, né, religioso, que faz você adorar o belo, de ver aquele negócio. Não é isso. O evangelho não é isso. O evangelho, ele não é inclusão. O evangelho é transformação. Então, eu sempre falo, né, equilíbrio é fundamental. É bom a gente ter a palavra, mas também é bom a gente ter o movimento do Espírito. É bom ter o movimento do Espírito, mas também é bom ter a palavra de Deus. Então, nessa dualidade, gera um crescimento, né? Porque também, o Douglas, uma igreja também muito maciça, só de palavra, ela acaba também enjoando, né? Igual você comer todo dia arroz. Chega uma hora que não dá mais, né? E também é difícil também você comer, vamos dizer assim, uma carne gordurosa todo dia. Ela vai te matar. A gente tem que vir aqui um dia para falar, inclusive, sobre os departamentos. É importante você trabalhar, né? Porque a igreja, claro que a palavra é o centro, mas existe todo um trabalho de departamento que é necessário fazer, né, com os jovens, com os adolescentes, Sim. com as crianças, com os casais, né, que por vezes também é negligenciado, né? Pouco se fala dos casais na igreja. Hoje está falando mais, né? Mas pouco se fala também, pouco se ensina sobre isso, sobre a vida conjugal. Então existe um trabalho que nem sempre é tão sério, né? Tão sério quanto um culto da palavra, a escola bíblica, Sim. enfim. Existe um trabalho mais dinâmico que dá para se fazer. Mas qual que é o foco? O foco realmente é ter a Bíblia como tudo que você vai fazer, Sim, como centro. Com certeza. Né? Que é realmente uma carência. Né? Seria muito bom a gente vir aqui falar que não há essa carência. Que todas as igrejas estão caminhando de uma maneira apropriada, bíblica, mas não é o nosso caso, infelizmente. Sempre tem Agora, essa questão também de departamento, né? A gente perceber...
houve um avanço, uma melhora. Eu vejo uma avanço. Porque antigamente o departamento era para cantar. Né? A gente tinha o departamento das irmãs, departamento dos homens, chegou a festa, vamos botar essa roupa tal, vamos botar isso tal, vamos cantar essa música tal, e se resumia nisso, né? Terça-feira vamos ouvir os varões, quarta-feira vamos ouvir as irmãs, quinta-feira vamos ouvir os jovens. Hoje, eu falo que o trabalho hoje de rede, né? Chamam de rede, células, o tal do GC. E isso fez com que a palavra de Deus chegasse mais próxima dos jovens, mais próxima dos homens, mais próxima das mulheres, e tirou aquele compromisso do cantar. Agora a pessoa tem que participar também, tem que ouvir a palavra, tem que aprender a palavra. Então esse avanço foi bom. Nem tudo que avançou é ruim. Tem avanço. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje, isso aqui não existia. Na geração passada, né? E talvez se falasse, os pastores falam, não, é do diabo, não vai não, que é do diabo. Então, é um avanço. A gente está, de certo modo, a gente vai alcançar pessoas aqui, com o tempo vai continuar alcançando. E é uma maneira que a gente usa a tecnologia, usa a influência de outras igrejas, né? Para algo positivo. Sim. É bom, né? Tem coisas boas nessa geração também. Uma coisa interessante que eu vejo hoje é o departamento de marketing. A mídia, né? O famoso a mídia, né? Por exemplo, é uma atualização do evangelismo. Quando a mídia, eu sempre falo isso, quando a mídia ela é usada num propósito, por exemplo, esse podcast ele entra num hospital. Entra. Mas eu e você não vamos entrar. Exato. Entendeu? Então a mídia hoje, né, no passado, tirar uma foto dentro da igreja era disciplina, né? Talvez exclusão, se você insistisse. Hoje a mídia está levando a igreja para dentro de lugares que você nem imagina. Né? Por exemplo, é um hospital, é uma pessoa que infelizmente ela está tetraplégica numa cama, você bota lá um aparelho, né? Um computador, alguma coisa, ela faz parte de um culto. Né? Então isso foi bom também, avançou, mas quando é usado com responsabilidade. Porque quando você não usa isso com responsabilidade, você usa isso para promover um ambiente de disputa. A minha igreja é melhor, é a mais bonita, tem mais coisas. Olha aqui, ó, isso. Ou para atrair as pessoas pelos motivos errados. Justamente. Né? Vem para cá que aqui o Ministério Louvor é melhor. É isso aí, justamente. Então, são departamentos que hoje eu falo que são fundamentais na igreja. Eu não abro mão lá da minha mídia, não. Embora a gente não tenha muito recurso, né? A gente tem 2 meninas lá que trabalham. Quem que são as meninas? É a Iris e a Emily. A Iris e a Emily. São bênçãos na minha vida. Nossa, nem se fala. Né, estão vendo ele falando dos pastores, não vai falar das meninas. Não, tem o trabalho que é feito com as mulheres, né? Que é com a minha esposa, a pastora Sandra. A gente tem um trabalho que é feito com os homens, que é a rede de homens, que é o café. Envolve o pastor Júnior, envolve o pastor Alexandre, o pastor Cláudio, o pastor Leonardo. A gente traz pessoas que não são evangélicas para ter o primeiro contato com a igreja nesse café, entendeu? Até vou mandar o convite para você estar lá com a gente quando tiver o próximo. Com certeza. Então são essas coisas que antigamente isso seria coisa do diabo. Mas hoje não, hoje ela tem um propósito. Aquela questão também do evangelismo, como a gente conversou num outro momento, hoje você na rede social você atinge 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Tem um potencial muito maior. Coisa que você, através de um papel entregando, você não vai atingir 100 pessoas. Então tem muita coisa assim que a gente não pode também demonizar, que foram favoráveis para a igreja, mas quando usado com responsabilidade. Pastor, queria que o senhor desse uma palavra, uma última palavra. Fique à vontade para falar, seja para quem for, por qual motivo for. Fique à vontade. Amém, né? A palavra que eu sempre falo é ser firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor. Porque eu acredito que Jesus está vivo. Ele ontem mesmo operou sinais lá na igreja. Ele hoje mesmo está falando com a gente aqui. E a oportunidade que você tiver de ter um encontro com esse Cristo, não resista, se entregue, se jogue aos braços dele e você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Talvez você não seja transformado financeiramente,
talvez você não tenha a transformação na sua saúde, no seu relacionamento, mas a paz interior, né? A paz que excede todo entendimento, só através dele, por ele e para ele. Então seja firme, né? Seja constante na sua busca por Cristo e não afaste-se jamais da palavra de Deus. Busque sempre a leitura diária, o devocional, a meditação. Procure ouvir coisas que edifiquem e você vai ver a glória do Senhor vindo sobre a sua vida. Esse é o conselho que eu te dou. Pastor, qual que são o endereço da igreja? Lembra das duas igrejas? Nós estamos ali localizados no Engenho Grande, né, na estrada do Engenho Grande, 1960, próximo ao Campo do Paulinho, Ministério Profético Manaim, na direção do pastor Alexandre Oliveira e da sua esposa, a irmã Thaís. E aqui em Fazendinha, na Rua Quintino, número 5, mais conhecido como a Rua do Bar do Vidro, né? Direção ali é do pastor Júlio César, da diaconisa Rose, né? Então será um prazer. O nosso culto lá em Engenho Grande às terças é o culto de oração e palavra, quinta-feira é a quinta profética e domingo da família. E em Fazendinha os cultos são às quarta-feira, as quartas do ensino também, da oração e palavra. Na sexta é a sexta profética e domingo da família. Os cultos dia de semana, eles começam às 20 horas e terminam às 21h30, e aos domingos ela começa às 19h30 e termina às 21h30. Já deixo aqui o convite para você estar lá com a gente, viu? Amém, vou. Eu tô pretendendo ir mesmo. Vai ser uma benção. Para quem quer encontrar o senhor nas redes sociais aí, como é que faz? É fácil. Até porque o pastor é um influenciador lá. É um pensador constante. Às vezes eu boto lá umas frases lá de efeito. Eu queria acompanhar, mas um homem tem muita inspiração, é o casamento mesmo. Tem umas frases de vez em quando que eu pego assim, olhando pro nada, e vem na cabeça. Mas a minha rede social é o Instagram, né, que é Flavius.costa e o Facebook, que é Flávio Costa, né? Amém. E temos também as mídias da igreja, né, que é MP Manaim Engenho Grande e o MP Manaim Fazendinha. Benção. A gente está chegando ao final desse podcast. Eu gostaria de agradecer você que assistiu, que chegou até esse momento, você que está ouvindo, né? Gostaria de agradecer você também. Gostaria de pedir que você compartilhe com mais pessoas, siga as nossas redes sociais, né? No Resgate Podcast Cristão. Dia 14 a gente volta aqui com o pastor Levi Silva, lá da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Voz da Verdade, em Araruama. No dia 28 de fevereiro a gente volta aqui com um podcast voltado para a mulher. Vai estar aqui a psicóloga Kelly Moura, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E vai ser um conteúdo totalmente voltado, vai ter duas anfitriões aqui fazendo, eu não vou estar, né, participando, obviamente. E vai ser um conteúdo bom, né, para você mulher, que precisa, né, é necessário falar para vocês. E a partir de fevereiro agora vai ser um episódio como este que nós tivemos aqui, com um pastor, com uma liderança cristã, e o outro podcast vai ser voltado para a mulher. Vai ter alguns que será voltado para casais também. E vai ter um casal aqui também apresentando. E eu espero que você fique aí, que você compartilhe com mais pessoas e que você seja alcançado por esse conteúdo, né? Talvez durante essa semana que vai iniciar, você já está começando desanimado, né? Já está começando não tão empolgado com a situação política e econômica, com tudo que tem acontecido no nosso país. Mas eu queria que você tivesse como incentivo essa palavra, esse podcast, os versículos que durante a semana estarão disponíveis, a palavra de edificação que vai aparecer através dos cortes, que você esteja atento a isso e deixa Deus falar com você. Não adianta nada a gente gerar um conteúdo se você fecha o coração para ouvir a palavra de Deus. Não adianta nada ter muito conteúdo se você dá ouvido para outras vozes que não é a voz de Deus. Então abra o teu coração, deixa ser influenciado pela palavra de Deus, e a tua vida vai melhorar. Vai melhorar e vamos junto para o céu. Amém, pastor? Obrigado por ter vindo participar do nosso podcast.
faltou tempo, né? Eu que Tem agradeço, muito mais filho. o que falar aqui, tem outros temas para a gente poder conversar. Você foi uma bênção de Deus que apareceu pra Amém, gente. foi um prazer enorme, eu Deus digo abençoe. mesmo. Só assim, né, uma coisa que eu tenho falado muito lá na igreja e tenho até convidado as pessoas a buscarem. Volte a buscar o temor e a reverência a Deus. Isso que a gente está precisando voltar a fazer. E coisas maravilhosas vão começar a acontecer. Amém. Que o resgate cristão chegue em lugares aí Aleluia. nunca alcançados e que a bênção de Deus seja sobre todos. Em nome de Jesus, faça a última oração e Vamos encerramos. orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos nessa tarde agradecê-lo por tudo que o Senhor tem feito através desse instrumento. Continue abençoando, Pai, a vida do teu filho Douglas. Continue abençoando esse projeto. Que esse podcast, Senhor, como os demais, venham alcançar lugares, pessoas que venham trazer, ó Pai, edificações, que venham trazer transformações. E que assim, Pai, aqueles que estão desejosos de crescerem na graça e no conhecimento venham ter um encontro real e verdadeiro contigo. Pai, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um dos teus filhos. Em nome do teu Filho Jesus, o Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.